Com o índice de homicídios quase o dobro do índice do Rio de Janeiro, o Ceará hoje vive uma onda de violência caracterizada principalmente pela luta de facções. Pela sua posição privilegiada do ponto de vista geográfico, ela serve de enclave para a distribuição de drogas, não só para a Europa, mas também para a África. Essa posição faz com que as organizações disputem palmo a palmo o controle da região. Inclusive, disputem comunidade por comunidade. Essa luta é possível ver em todos os muros das áreas mais pobres de Fortaleza. A luta pelo poder se estende às cadeias. Aqui no Ceará, como em outros estados, a tática é de separar as facções em cadeias diferentes para evitar massacres. Quando deputados estaduais tentaram aprovar uma lei que bloqueia celulares nos presídios do Ceará, um carro com dinamite foi encontrado perto da Assembleia. A pré-história do crime organizado no Ceará foi o assalto ao Banco Central em 2005. Os assaltantes cavaram um túnel de uma casa na rua 25 de Março e foram explodir os cofres do Banco Central. Espetacular, o assalto em volume é considerado hoje o sétimo da história mundial. 164 milhões e 700 mil reais na época. O assalto foi tema de um filme dirigido por Marcos Paulo. Nem desconfiou que o Banco Central estava sendo assaltado. Eu sou tudo explorado, garrafa condicionada, isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo até hoje. Tamo junto, vamos ricos. Professor, as facções existem aqui precisamente como existem em todo o Brasil ou alguma novidade especificamente cearense? Sim, há uma novidade extremamente temerária, chamada GDE, Guardiões do Estado. Ela é uma facção criminosa surgida no Ceará. Basicamente, ela se originou a partir de 2012, 2013, como uma ruptura com o PCC e Comando Vermelho locais. Eram jovens cearenses, muitos deles envolvidos com torcidas organizadas de futebol, que não queriam mais pagar a famosa caixinha para o PCC e o Comando Vermelho. E tinham também aquele espírito, vamos dizer assim, bairrista, de jovens em todo local do mundo que queriam criar algo cearense, vamos dizer, algo da sua terra. Então eles criaram essa Guardiões do Estado e, evidentemente, para você contestar uma gangue, uma facção criminosa como o PCC e o Comando Vermelho, você só o faz sendo extremamente brutal. E realmente, hoje em dia, os cálculos do Ministério Público colocam o número de adeptos da GDE quase que igual ao número de adeptos da Comando Vermelho e PCC juntos no Ceará. Então há uma verdadeira guerra declarada do PCC junto com o Comando Vermelho para exterminar a GDE. Mas um fato interessante, logo depois da famosa chacina do Forró, que teve aqui no Ceará, e logo depois, no outro dia, teve a chacina no presídio, membros do PCC do Ceará e de São Paulo anunciaram na internet, para todo mundo ver, que estavam oferecendo fuzis e armamento para quem quisesse se juntar a eles e exterminar Guardiões do Estado. Então, realmente, o nível de violência no Ceará está altíssimo. A senhora acha que é guerra, Nunca, pelo amor de Deus, na guerra, viu? Nós estamos na guerra. Em 2005 houve um grande assalto aqui, mas era uma coisa pontual. Mas daquela época para cá, já no princípio, agora dessa década, falava-se que as facções aqui no Ceará eram apenas um fingimento, que eles estavam pensando que eram facções e não eram facções. Mas agora parece que está se tornando uma realidade, você não acha? Hoje a gente percebe, o estado do Ceará, o contexto que nós vivemos, temos sim a presença dessas facções, As facções, elas são aqueles grupos criminosos que nascem e se desenvolvem dentro dos presídios, Então, a realidade hoje do país, nós temos esse fenômeno também na Califórnia, temos esse fenômeno em El Salvador, Honduras, na América Central tem muita, e é uma realidade também do Brasil. E começou São Paulo, começou no Rio de Janeiro, realmente foi se expandindo para todo o país essa falta, essa ausência, inclusive do governo federal,
no combate, né, a essas facções. E elas realmente se expandiram para todo o país, e aí uma série de fatores facilita, inclusive a facilidade nas comunicações, redes sociais, enfim. Nós temos aqui uma que é local e temos 3 que vêm de fora, digamos assim, a matriz, né? Uma da região norte, do Amazonas, outra do Rio e São Paulo, e estão todos aqui presentes no Ceará. E os estados hoje que você vê maiores índices, né, de homicídios são exatamente aqueles estados onde o conflito entre essas facções está presente. E hoje a gente vê isso especialmente na região Nordeste e região Norte também do país. Vai. Agora? Agora? É impossível que um estado, de forma isolada, consiga resolver esse problema. Até porque para você atingir essas facções realmente, o que é que a gente vê? Os grandes chefes dessas facções estão dentro dos presídios, já estão presos, né? O que é que está faltando ainda o país conseguir fazer para efetivamente dar um choque, né, em relação a essas facções, é atacar a veia econômica desse crime. E as informações de transações bancárias, transações econômicas, parte os estados detêm, né, através, por exemplo, de transações imobiliárias nos cartórios, mas a União detém a maior parte desses dados, né, o sistema financeiro. As próprias transações econômicas imobiliárias são comunicadas à Receita Federal, nós temos o COAF, então nós temos órgãos a nível nacional, Bolsa de Valores, enfim, a CVM, todos esses órgãos detêm informações que são cruciais para você conseguir realmente atingir as finanças do crime, que é aí que você realmente vai ter uma resposta maior, porque o que faz circular drogas e armas no país, não só as pessoas, mas mais do que isso, é o dinheiro que elas detêm. Usei 2 caminhos para me aproximar do tema das facções em Fortaleza: ouvindo especialistas e fazendo a minha própria pesquisa nos muros de algumas áreas consideradas perigosas. Professor, no Rio de Janeiro existe um aspecto muito peculiar, mas que possivelmente esteja se espalhando pelo Brasil também, que é a ocupação territorial armada. Nós temos ocupação territorial armada aqui no Ceará? Olha, para ser sincero, essa situação é bem característica do Rio de Janeiro. Até pela geografia, né, claro, montanhosa, tudo aquilo ali prevalece. Mas o que a gente vê, e eu gostaria de citar o famoso episódio do bairro Barroso, né, que ocorreu aproximadamente uns 2, 3 meses atrás, onde a famosa GDE, Guardiões do Estado, forçou 70 famílias a saírem do bairro. Decretou. A partir de, eu vou dar 48 horas, para 70 famílias saírem desse bairro, porque a gente quer que more aqui só pessoas ou famílias de pessoas ligadas à GDS. E realmente, essas 70 famílias, não são 70 pessoas, eu calculo em torno de umas 250, 300 pessoas tiveram que se mudar. E o que é mais vexatório é que a polícia foi lá, mas foi ajudar a mudança. Não combateu nada. Então, existem realmente algumas zonas, em Fortaleza principalmente, onde a polícia militar não entra, a não ser com o batalhão de operações especiais da choque. Mas isso não é como no Rio de Janeiro. Então, essa característica de Fortaleza ainda não chegou no Rio de Janeiro. Ainda que eu gostaria de mencionar, e aí é muito importante, porque nessa discussão sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro, há um discurso que está um pouco equivocado. Por exemplo, se nós fôssemos levar em consideração taxa de homicídio como sendo uma explicação para o início da intervenção federal, aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, já era para ter acontecido isso há muito tempo. A nossa taxa de homicídios aqui é mais de 2 vezes a taxa de homicídios do Rio de Janeiro. Mas não tem a menor dúvida, aqui é muito mais perigoso do que o Rio de Janeiro. Tem a nossa localização geográfica. Porém, o Rio de Janeiro tem uma questão que vem enfrentando uma sequência de governos desastrosos e que minou a polícia. Realmente, nós não chegamos ainda nesse nível de minar a força policial. Ainda que a nossa Polícia Civil esteja extremamente deficitária. Aqui nesse bairro chamado Barroso, por exemplo, onde houve recentemente uma chacina, os muros dizem claramente quem manda e quais são as regras do jogo.
Essa é a mais importante de todas. Um motorista que a desrespeitou foi assassinado. Os muros do Ceará não revelam apenas quem domina que território, ou passou a dominar, como nesse caso. Elas revelam também regras contra assaltos. Ao contrário do Rio, aqui não há ocupação armada ostensiva. É possível rodar pelo bairro e, através dos muros, saber o que acontece. Quando nós vamos aos bairros, nós vemos as inscrições, né, com essas ordens escritas, recolhimento às 10 horas, não pode ter ninguém. Eles determinam os espaços de convivência, eles determinam os horários, eles determinam em quem vai estudar naquela escola. Eu conheço professores de escolas municipais, de equipamentos escolares municipais, que dizem, não, eu sou matriculo até para preservar aquele que está ligado ou autorizado por aquela organização criminosa. Então, realmente é uma situação muito crítica para se, e de uma escala muito grande, para se imaginar um controle do Estado. Obviamente que as áreas nobres da cidade, nós temos Meireles, Aldeota, elas estão sim, né, sob controle. Sob controle. É um controle de área ali das áreas nobres, mas que revela um problema muito maior. Essa é a comunidade de Jereba, na periferia de Fortaleza. Aqui a polícia faz a sua primeira experiência em unidades de pacificação. Existe um container, como os do Rio de Janeiro, e uma patrulha percorrendo constantemente o lugar. Nesta comunidade de Jereba, área onde se processa lixo e muitos vivem da reciclagem, a polícia cearense montou uma espécie de UPP, com as mesmas características das unidades de pacificação do Rio. Apesar da presença das UPPs, os muros também dizem qual o grupo dominante e expressam sua oposição à presença da polícia. Uma simples ação policial por aqui será insuficiente. A situação dos moradores é visivelmente precária. Essa poça de esgoto, próxima da rede onde as crianças se balançam, é uma indicação disso. Como é que o senhor vê a perspectiva? Quais são os seus projetos assim, para o futuro imediato? Olha, falando aqui no estado do Ceará, nós temos, no momento, um foco muito grande em tentar não fazer mais do mesmo, né? A gente tem visto muito esse esforço. Como é que se resolve o problema do crime? Aí, claro, você tem que fazer também isso, mais policiais, mais viaturas, mais armas, mais equipamentos, mas a gente está buscando também trazer novas soluções também. Uma delas é um investimento forte em tecnologia voltada à segurança pública, né? Então, a gente está trabalhando alguns projetos aí, o governador, acho que até na contramão do resto do país, o governador recentemente investiu e autorizou quase 10 milhões de recursos só para a ciência e tecnologia aplicada à segurança pública. E nós estamos apostando aqui nos nossos especialistas, pagando bolsa para doutores e mestres das nossas universidades aqui no estado do Ceará para esse desenvolvimento, né? Então, o foco é esse. Temos um foco grande também em conseguir trazer as demais pastas do governo do estado do Ceará e as prefeituras para apoiar o trabalho da polícia, na verdade, até colocando a polícia até como coadjuvante. E também a iniciativa privada. Uhum. Então, seja com ou sem fins lucrativos, né? Por exemplo... A sociedade no conjunto, né? Eu soube, lendo uma entrevista da delegada, se não me engano, Patrícia, que é responsável. Ela disse que
Apenas 25% da cocaína que passa por aqui fica no Ceará. O restante é distribuído pelo mundo. Isso é mais ou menos verdadeiro? Sim, eu na verdade acho até que a delegada superestimou esse número, acho que fica bem menos. O Ceará, na verdade o Brasil como um todo, ele consome, mas o Ceará não consome tanta droga, até porque nós não temos um nível de renda muito alto. Mas certamente o Ceará virou, há mais de 8, 10 anos, o entreposto para se distribuir droga não só do Brasil, é bom salientar. Por exemplo, há 2 meses atrás foi preso aqui o El Chepe, que é um grande narcotraficante mexicano. Então a própria máfia mexicana já está chegando aqui no Ceará. Foi preso também um grande narcotraficante paraguaio aqui no Ceará. E está evidente que o Ceará virou de interesse não só para as facções nacionais, como o PCC, Comando Vermelho, mas também como as facções internacionais, principalmente a máfia mexicana e a máfia colombiana e peruana. Qual é o grande problema hoje que movimenta dinheiro ilícito para o crime? É a questão do tráfico de drogas e está muito associado também ao de armas para sustentar, né, essa situação. E aí nós temos hoje maconha, que antes vinha ali do polígono da maconha, hoje a própria maconha, a grande parte dela que é consumida no país vem do Paraguai. E é consumida aqui. Inclusive no Ceará. A cocaína, principalmente no caso Peru, da cocaína, Colômbia. fica uma parte e o resto segue. E aí cocaína também. Vem do Peru, vem da Bolívia, vem da Colômbia. Mas fica só uma parte. Uma parte. E o Nordeste como um todo, né, ele se tornou uma rota de saída. A região Norte e Nordeste, você tem ali estados como o Pará, é questão geográfica, né? Então, estados como o Pará é muito próximo ali dos Estados Unidos, a região Nordeste como um todo, próximo da África, próximo da Europa, né? Então, naturalmente, a gente não tem como afirmar se o Ceará tem uma situação especial, né? O que é que está faltando ainda? As inteligências realmente trocarem dados, as inteligências trocarem informações entre os estados e com a União, para que a gente possa fazer afirmação dessa. Também não tem como a gente afirmar de forma categórica, é o Ceará, é o Rio Grande do Norte, enfim. A gente precisa realmente, para chegar nessa afirmação, já que o contexto é nacional e até internacional, a gente tem que ter dados realmente de todos os estados, a União à frente disso, para a gente poder fazer a afirmação de forma mais objetiva, né? Ao lado de Jereba, ambas próximas ao estádio Castelão, está a Babilônia, tomada pela facção Grupo de Defensores do Estado. Sempre que picham o seu nome num muro, escrevem as letras e o número correspondentes a elas no alfabeto. Segui os policiais até o seu ponto de observação. Mesmo aqui, não há confrontos diretos quando a polícia entra. A tática é soltar fogos. A polícia prendeu alguns fogueteiros no passado e agora eles destelham as casas para lançar os foguetes dentro dela e não serem descobertos. A Babilônia, como mostra seu estilo uniforme, era um projeto de casa popular que foi invadido antes de sua conclusão. No primeiro dia em Fortaleza, passei num bairro de Benfica para entrevistar o professor José Raimundo. No dia da partida, voltei a Benfica, na Praça Gentilândia. Manhã chuvosa, a feira livre estava vazia. O professor me enviou uma mensagem preocupada. Não sabia que eu já estava lá, buscando os traços da chacina que ocorrera na madrugada. Chinelos esquecidos, garrafas destruídas pelas balas. Oi, Fernando, bom dia. Desculpe por eu ter tomado essa liberdade, mas é porque ontem ocorreu, rapaz, uma chacina, cara. 7 pessoas mortas atrás ali de onde você estava me entrevistando, na reitoria, cara. Ali é um local, Fernando, onde minha filha, que é universitária, a filha dos outros, os filhos frequentam, tomam um chopinho. Foram 7 pessoas, cara, mortas ontem. Eu quero ver aonde a gente vai parar no Ceará. A imprensa tem que nos ajudar, que é a imprensa de fora do Ceará. Então eu lhe peço, se você ainda estiver em Fortaleza, tiver interesse de cobrir isso, que faça.
Vi nos jornais que a polícia hesitava ainda em apontar a causa: tráfico de drogas ou briga de torcidas, uma vez que 2 torcedores também foram mortos com as camisas do seu clube. Acontece que no Ceará houve também uma espécie de fusão de parte de torcida organizada com as facções criminosas. Apesar de ter altos índices de homicídio, que o secretário de Segurança atribui à forma de se fazer a estatística, os números de assalto e roubo de carro não subiram aqui a ponto de incomodar a opinião pública. Os de homicídio, sim, aumentaram 30% depois da chegada da Força Tarefa Federal. A maioria deles acontece na guerra entre facções. Há quem ache isso até bom. Essas duas variáveis, o silêncio da opinião pública e a ausência de uma ocupação armada, fazem do confronto entre a polícia e o crime organizado no Ceará um drama ainda subestimado por Brasília. Mas as suas raízes são nacionais.